Então você percebe, se pegarmos essa tarefa do que chamamos a conquista da natureza. A tarefa de fazer com que a ordem vença. Sobre o caos ou a causalidade, se você levar isto a sério, você irá perceber uma guerra. E você irá acreditar que a coisa mais urgente de todas é fazer com que a ordem prevaleça sobre a aleatoriedade e fazer com que o bem prevaleça sobre o mal e que a vida prevaleça sobre a morte. E nós percebemos que quando estamos numa competição dessas, um jogo de guerra sério como este, e nos dedicamos a ele, nós estamos envolvidos de uma forma profunda e amarga nele. Agora, a diferença entre budismo e ciência, como uma forma de conhecimento, é que no budismo seria dito que essa maneira de ver as coisas, a missão da vida, de fazer a ordem triunfar sobre a desordem, deixa algo de fora. Se lembram que no início eu chamei a atenção para uma palavra em sânscrito que é fundamental ao budismo, avidya. Que significa? A significa sem, vidya significa saber. Não saber, ou seja, ignorância. Ignorância, em outras palavras, deixar de se dar conta de algo. E eu quero usar uma ilustração familiar para mostrar de que forma ignoramos. Você vê uma figura que é aparentemente, ao olhar para ela, dois rostos de perfil, prestes a se beijarem. Agora, se nos afastarmos um pouco desses dois rostos, nós podemos ver na área branca entre eles a forma de um copo. Mas o interessante sobre isso é que quando você olha, você será capaz de ver a forma do copo, ou a forma dos dois rostos em perfil prestes a se beijarem. Você pode alternar entre os dois rapidamente, mas você não será capaz de vê-los dessa forma ao mesmo tempo. Em outras palavras, o branco precisa ser o background e o preto a figura. Ou o preto precisa ser o background com o branco se destacando. Então, desta forma, nós somos incapazes de ver verdadeiramente. Podemos pensar, depois de um tempo, nos acostumamos com a ideia de que as figuras estão ali, a branca e a preta. E elas são mutuamente necessárias. Naquela figura que mostrei, você pode dizer que tanto o copo quanto os rostos estão lá. Mas nossas ideias sobre eles, nossos conceitos, são mutuamente exclusivos e não podemos vê-los ao mesmo tempo. Então, assim como vemos um, mas não o outro, da mesma forma nos identificamos. Afinal, quando você está olhando para a figura branca na ilustração, que é o copo, você está se identificando com o copo. Quando olha para os dois rostos, você está se identificando com a imagem de perfil. Então, da mesma forma, quando nós experimentamos o mundo ao nosso redor, nos identificamos com o sujeito, aquele que está ciente. Nós não nos identificamos com aquilo que vemos, mas o fato é que se não há nada para se ver, não existe experiência para o visualizador. E se não existe o visualizador, não existe nada para se ver. Ambos vão junto da mesma forma que preto e branco. E essa ideia de que o sim e o não, o preto e o branco, o interior de uma sala, por exemplo, se desenharmos um quadrado para representar a ideia de uma sala, não posso ter um quadrado sem que haja dentro e fora. Eles estão juntos. E no budismo essa ideia se chama sunya.
apesar de ser corriqueiramente traduzido como inexistente, significa que o interior do quadrado não pode existir sem o exterior. O sujeito sem o objeto, o preto sem o branco. E claro, isso é representado fundamentalmente nesta figura chinesa, do Yang, ou princípio negativo, e o Yang, o positivo, e o Yin, o negativo, girando e girando nas alternações da vida. Agora a pergunta é, estariam esses peixes envolvidos numa luta? O branco está tentando comer o preto e o preto está tentando comer o branco? Se essa for a situação, então a vida não é nada mais do que uma competição sinistra. Se este for o cara do bem e este o cara do mal, se este é a ordem e o outro o caos, então a luta entre eles continua. E esta é a forma que nossa tecnologia interpretou a situação do homem contra a natureza. Esse é o homem, o branco, o cara legal, e a natureza o escuro, o cara mau. E o branco deve comê-lo. Mas o que aconteceria se o peixe branco conseguisse ter sucesso em devorar o preto? O peixe branco desapareceria, assim como o escuro, pois o branco só está lá quando em contraste com o escuro. Então, se esses dois peixes, como se fossem acordar, se este acordar e o outro também acordar, o que é que se chama de despertar no budismo, eles percebem que são um. Em outras palavras, eles vão juntos, são inseparáveis. E essa realização é aquela experiência, que é chamada no Zen Satori, ou no budismo de Bodhi. Essa iluminação inesperada de nossa consciência, de que a vida não é realmente uma competição, não é fazer o sim vencer ou o não, ou o positivo triunfar sobre o negativo. Ambos os lados vão juntos. Então se percebe de uma forma peculiar que toda a negatividade no mundo, para tudo que é de alguma forma doloroso e maléfico, existe alguma forma de necessidade para isso, pois vai junto com o bem, é necessário para o bem. A desordem é necessária para a manifestação da ordem. Assim como é necessário ter um fundo escuro para mostrar uma figura clara. E quando alguém percebe isso, acontece nele uma profunda mudança de atitude perante ao mundo. Com isso eu quero dizer, ao invés de olhar para a vida como uma competição, ela se torna uma dança, um jogo. Não se abandona a ele, nem deixa de viver, mas se joga o jogo de tal forma que esses dois peixes não vão estar mais tentando se comer, mas sim dançando, tendo a maior diversão do mundo. Então, será que precisamos mesmo ter fixa em nossas mentes a ideia de que todas as formas e padrões da natureza são simplesmente métodos de ataque ou defesa? De que são aparatos de camuflagem? De que são apenas atrativos para interação sexual? Ou outros fins utilitários? Ou podemos ver neles uma dança, uma cosmologia alegre? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Quando chegamos a um extremo, ou seja, até o ponto em que percebe que não pode fazer nada em relação à vida, nada posso fazer em relação à vida, igual a um mosquito que tenta morder um touro de ferro. Então, da mesma forma, pode-se dizer, olha, uma bomba vindo em direção a você e você poderia ouvi-la. Sabe que ela está em cima de você e não há nada que possa fazer, está acabado. E você aceita. De repente, existe uma estranha sensação de que tudo está absolutamente claro. E você percebe que não há um grão de areia no universo que esteja no lugar errado. E você entende completamente, absolutamente a razão de tudo. Então você vê que esta é sempre a oportunidade apresentada pela morte.
e que se alguém puder ir para a morte com seus olhos abertos e ter a ajuda de alguém, se necessário, para se entregar antes de morrer, essa coisa extraordinária pode acontecer com você. Assim, do ponto de vista do nosso entendimento, você diria: eu não perderia essa oportunidade por nada nesse mundo. Agora eu entendo por que morreremos. A razão pela qual morremos é para nos dar a oportunidade de entender o motivo da vida, deixando ir. Porque então chegamos numa situação em que o ego não sabe lidar. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Quando as pessoas descobriram quão grande é o universo e que nós vivemos em um pequeno planeta, em um sistema solar, num canto da galáxia, que é uma das menores galáxias, todo mundo pensou: nós somos realmente insignificantes. Deus não está em lugar nenhum e não nos ama, e a natureza não se importa. E então nos rebaixamos. Mas na verdade, esse pequeno e engraçado micróbio, esse ser minúsculo se arrastando por este pequeno planeta, que está vagando por aí, tem a engenhosidade pela natureza dessa magnífica estrutura orgânica, de evocar todo o universo, que de outra forma seria feito apenas de possibilidades. Percebe que toda a luz está nos olhos. Se não houvesse olhos neste mundo, o sol não seria luz. Você evoca a luz do universo. Da mesma forma que ao ter uma pele macia, evoca a dureza da madeira. A madeira só é dura em relação a uma pele macia. São seus tímpanos que evocam o barulho do ar. Você, apenas por ser esse organismo, traz à existência todo o universo, de luz, cores, durezas, pesos e tudo mais. Mas você percebe, este pequeno organismo engenhoso não é um mero estranho a tudo isso. Este pequeno organismo, nesse pequeno planeta, é o que todo o espetáculo está fazendo por lá. E desta forma, observando sua própria presença. Algumas pessoas usam o simbolismo da relação de Deus com o universo, na qual Deus é luz brilhante, mas de alguma forma obscuro, se escondendo atrás dessas formas que vê ao seu redor. Até aqui tudo bem, mas a verdade é mais engraçada que isso. É que você está olhando para essa luz brilhante bem agora. Que a experiência que você está tendo, a qual você chama de consciência do dia a dia, fingindo que você não é luz brilhante, essa experiência é exatamente a mesma coisa que ser a luz brilhante, não há diferença nenhuma. E quando você perceber isso, você começa a rir de si mesmo. Esta é a grande descoberta. O que você é basicamente, bem lá no fundo, simplesmente a fábrica e a estrutura de toda a existência. A realidade por si mesma é maravilhosa, é plena, é cheia de puro prazer. Uau! Esse é o verdadeiro segredo da vida. Estar completamente comprometido com o que está fazendo aqui e agora. Ao invés de chamar de trabalho, perceba que isso é uma brincadeira. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.